nós temos na Bíblia um registro onde os cristãos eles são apontados como uma seita. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Seita. O que é uma seita? Buscando a etimologia da palavra, vem do latim secta, secção, seção, divisão. Um grupo que se separa de um outro grupo, que se destaca de outro grupo, é uma seita, segundo a etimologia da palavra. E pode ser aplicado tanto em relação ao contexto social, de grupos sociais, ao contexto político e também no contexto religioso, que é o que nos interessa. Então eu vou falar apenas do ponto de vista religioso. Bom, hoje nós temos uma aplicação desta palavra e com um pouco carregada de um sentido pejorativo. Uma seita é uma coisa ruim. Por quê? Porque uma seita ela ganhou algumas características ao longo do tempo que são nocivas à sociedade de um modo geral. Por exemplo, por conta da característica do exclusivismo. Aquele grupo que acha que somente ele está certo, aquele grupo que acha que somente ele é o detentor da verdade, ninguém mais conhece a verdade, somente este grupo conhece a verdade, somente este grupo vai alcançar algo diferente de Deus, no caso religioso, a salvação. Por quê? Porque somente este grupo é que tem uma revelação ou um conhecimento especial que os outros não possuem. Então, tem esta questão do exclusivismo e junto com o exclusivismo vem os ensinamentos e as doutrinas que vão levar ao exclusivismo. Então, normalmente, estes ensinamentos eles são particulares, somente o grupo possui e os demais não possuem. Muito bem, mas se nós voltarmos na história e usando aqui, procurando buscar já a compreensão do sentido da palavra, secta, seita, secção, divisão, então é simplesmente um grupo que se aparta de outro. Só isso, nada mais do que isso. E por isso nós temos na Bíblia um registro onde os cristãos eles são apontados como uma seita. E por quê? Porque na verdade eram judeus como religião, o judaísmo, eles eram judeus por conta da religião judaica, e eles, então, eram deste grupo religioso dos judeus, e eles passaram a acreditar em Jesus Cristo. Então, um grupo dentro do judaísmo passou a acreditar em Jesus Cristo e a pregar sobre Jesus Cristo, sua obra, seus exemplos, suas promessas, enfim. Mas, com o tempo, estes judeus cristãos, eles não tiveram como continuar convivendo com o grupo religioso judaico. Então, se separou. O cristianismo passou a ser um grupo diferente do judaísmo. Então, eles continuavam sendo israelitas, continuavam tendo a nacionalidade de Israel, mas da religião judaica eles haviam se separado para poder seguir, então, o cristianismo, sendo Cristo a figura central dessa religião, o cristianismo. Então, na medida em que este grupo ele se aparta da religião judaica,
eles são identificados como uma seita. Na verdade, não era, propriamente falando, um sentido pejorativo, dizendo, olha, aquelas pessoas... Não, era aquele grupo que se apartou do judaísmo. Então, eles eram identificados como seita porque era um grupo que havia se apartado do judaísmo. Mas é claro que o grupo original, ele olha para o grupo que se apartou com maus olhos. Então, ele olha para aquele grupo que se apartou e entende que aquele grupo ele está no caminho errado, que o grupo original é que está certo. Então, naturalmente, aqueles que ficaram olham para aqueles que se separaram, ou seja, aquele grupo sectário, aquele grupo que se separou, é um grupo ruim, é um grupo que não segue as nossas bases de ensinamento, as nossas bases doutrinárias, os nossos princípios, os nossos valores, o nosso entendimento do que seja Deus e religião. Então, ao olhar para o grupo que se separou e chamá-los de seita, já dá um sentido ruim, um sentido de que é um grupo ruim, que aquele grupo que se separou é ruim. E, obviamente, isso, com o tempo, você diz, o fulano é da seita chamada O Caminho. Então, quando fala que se eu sou judeu e eu aponto para a seita que se chama Caminho, eu digo, olha, aquele é da seita, né? O grupo que se separou, que se chama O Caminho. Então, eu já estou demonstrando um certo desprezo pelo aquele grupo que se separou. A noção fica ruim por conta disso. Não por conta do sentido da palavra, aqueles que se separaram, mas pela ideia que vem junto com a palavra, pelo sentimento que veio junto com a palavra e começou a ser aplicado. Muito bem. O grupo de cristãos, ele também teve os seus momentos de separação. Nós tivemos a criação da Igreja Católica por muito tempo, no período no ano 1517, com a Reforma Protestante, nós temos um grupo também que se separa da Igreja Católica. São os reformadores. E este grupo, ele também não é visto com bons olhos. Este grupo que se separou também é identificado como uma seita, como uma divisão, como um grupo rebelde. E também a palavra seita, neste caso, quando aponta-se para os protestantes como um grupo que se separou, ela vem carregada de um sentimento também de repulsa aquele movimento. Então, mais uma vez, nós temos na palavra seita, que era simplesmente para ser uma divisão, o sentimento de repulsa, o sentimento de que aquele grupo está errado, de que aquele grupo ele abandonou a doutrina verdadeira, o ensinamento verdadeiro, aquele grupo ele abandonou a obra que Deus está fazendo aqui neste lugar. Então, aquele grupo que se separou é uma seita. E assim por diante. Então, por exemplo, se nós fôssemos analisar até pelo aspecto sociológico, eu li esse livro já tem muitos anos, A Ética, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Eu li tem muitos anos, eu nem consigo mais fazer aqui uma apresentação, mas Max Weber, ao estudar aqui do ponto de vista sociológico este movimento protestante, ele vai falar então, ele fala do pietismo, ele fala do calvinismo, ele fala do luteranismo, destes movimentos, fala também do metodismo, mas é muito interessante porque ele vai chamar, eu não sei se vai dar para vocês verem, tá vendo? Ele vai chamar o grupo as seitas batistas. As seitas batistas. Então, os batistas que também estavam ali com uma divisão, os batistas, os menonitas, os quakers, mas enfim, vocês vejam que
Os batistas, eles foram considerados por Max Weber como seita, exatamente por conta desses desdobramentos. Isso não parou, tá certo? Todo grupo que se separa de outro, né, é uma seita, pela definição, né, da etimologia da palavra, a definição da palavra é uma seita, mas a questão não é essa, a questão é que a partir aí depois, ali mais para frente, do século XIX para o século XX, começaram a surgir, 1800 para frente, começaram a surgir grupos que se separavam de outros grupos, ou seja, eram seitas pela definição da palavra, mas que além disso passavam a negar, não era uma contrariedade com alguns pontos do grupo do qual eles haviam saído, mas eles afirmavam ter descoberto alguma coisa totalmente nova. Foi um anjo que veio e trouxe uma revelação diferente para o líder, foi um profeta, uma profecia. Eles começaram a apresentar uma doutrina diferente, mas não por uma discordância de interpretação, mas porque eles receberam algo extraordinário que ninguém mais tinha. E estes grupos, então, primeiro porque haviam se separado e depois porque estavam mostrando o exclusivismo, só eles entenderam uma coisa que ninguém mais entendeu. Isso aconteceu ao longo deste período da história, do século XIX para o século XX. E isso aconteceu mais de uma vez, tanto é que nós temos várias seitas formadas nesse período. E aí o que acontece? Os que ficaram, aquele grupo que ficou tradicional, eles olham para esse grupo que se separou, que seria, pela palavra, uma seita, mas eles ainda apontam mais do que isso. Eles apontam não simplesmente tem uma repulsa pelo fato deles terem saído por ter discordâncias de interpretação, mas eles ainda apontam que, além de ter se separado, além de ter um entendimento diferente, além dessa interpretação diferente, além de tudo isso, eles estão assumindo um contexto novo de entendimento exclusivo deles. É um anjo que veio e falou: olha, os outros estão todos errados e aqui é que está a verdade. A verdade absoluta é essa que eu vou mostrar para vocês. E normalmente isso vem pelo líder. Vocês podem consultar aí pelo Google, pela internet, e vocês vão ver que, então, estes movimentos sectários, eles têm um líder que tem uma revelação especial, que foi dada somente para eles, e que Deus não deu para mais ninguém, e que os outros não alcançaram porque não obedeciam, porque não eram fiéis, porque não se santificavam o suficiente, porque não buscaram certo, porque não se sacrificaram ao ponto de receber aquela revelação. Enfim, as histórias são diversas, mas sempre tem um sobrenatural que vem dizer: tá todo mundo errado e a verdade está aqui e só está aqui. E por conta destas características de exclusivismo e de rejeição, e o cerco então foi se fechando para que as pessoas começassem a não ter mais contato com o grupo que é o original, porque este grupo original pode trazer a verdade sobre os fatos. Então esses líderes começaram a fechar o cerco nestas seitas, impedindo que as pessoas elas se movimentassem livremente de um lugar para outro. Ou seja, como está tudo errado fora deste grupo, então você não pode nem ter comunhão, você não pode ter acesso ao que eles estão ensinando, porque tudo que eles estão ensinando é errado, é engano, e a verdade só está aqui. E se você tiver contato com essas pessoas, elas vão procurar te desencaminhar, elas são usadas pelo diabo para poder tirar você do caminho da verdade que só está aqui. Então, por isso, a palavra seita, ela só tem uma conotação, religiosamente falando, tem essa conotação tão ruim sobre ela.
Porque, de fato, estes grupos, eles causam muitos danos sociais. Danos sociais. Porque eles procuram isolar as pessoas dos outros grupos, separar. E olham para os outros e demonizam os outros. Apontam para os outros como se fossem inimigos. Por quê? Porque eles querem proteger aquela célula ali de qualquer informação que possa abrir os olhos das pessoas que estão ali. Por isso essa carga negativa no nome seita. Então, quando, por exemplo, nós usamos a palavra seita, nós estamos considerando tudo isso. Então, se por um lado nós estamos considerando que um determinado grupo saiu de outro e por isso é uma seita, mas é mais do que isso. Nós, quando estamos do lado de fora e observando, nós estamos observando as características como um todo. Nós, quando olhamos para um grupo e dizemos este grupo é uma seita, nós estamos considerando tudo isso. O fato deles ter se separado, o fato dele ter um entendimento diferente, mas o fato deles olharem para os outros e dizerem todos estão errados, só nós estamos certos. Todos estão equivocados, só nós temos a verdade. Os outros são usados pelo diabo, só nós somos usados por Deus. Deus só fala aqui, Deus não fala lá. Os outros não buscam a Deus como nós buscamos e por isso só há salvação neste lugar. Coisas desse tipo. Isso vai variar, é claro, mas a ideia é essa. Então, quando nós dizemos que uma determinada denominação é uma seita, nós estamos falando mais do que simplesmente o significado de uma separação de um outro grupo. Nós estamos considerando que é um grupo que tem estas características que, de algum modo, são prejudiciais ao convívio social das pessoas. Entenderam? Então, na verdade, nós não estamos olhando para a seita para poder fazer uma crítica do modo pejorativo. Olha, eles não prestam, eles não valem nada. Não, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: grupos que têm esse tipo de comportamento, eles trazem prejuízos para as pessoas. Exemplos disso você vai encontrar na internet. Eu não vou dizer nomes aqui. Você pega qualquer um que você tenha ouvido dizer que é seita, coloca lá e você vai encontrar essas características. Quais as características? De pais que não podem falar com seus filhos porque os filhos saíram da seita, né? Filhos, né, que ficam então sem contato com irmãos, com parentes, com tios, se isolam, e isso é ruim. Isso é ruim do ponto de vista social, isso é ruim do ponto de vista espiritual, e a nossa crítica é nesse sentido. Então, se você pesquisar o nome da sua denominação na internet e tiver uma identificação com seita, o que você tem que fazer? Você tem que observar as características. E veja, se a sua denominação possui estas características, abra os seus dois olhos. Por quê? Porque não é um bom lugar nem para você, nem para a sua família, tá certo? E a seita, ela é muito receptiva, ela é muito amorosa, as pessoas são muito bondosas, muito acolhedoras quando você chega. Mas você não sai sem ser amaldiçoado. No dia que você disser assim, não, eu quero frequentar outro lugar ou simplesmente eu quero me desligar, você vai ser amaldiçoado, vai perder a salvação, vão dizer que você pode morrer com algum... A teologia do medo, ela faz parte do ensinamento da seita. Eles vão aplicar isso no dia que você disser que quer sair. E mesmo aqueles que olharem para você e dizem, não, pode ir, tá tudo bem, eles vão dizer isso para você na sua frente, mas quando você virar as costas, vai haver um movimento para que as pessoas te isolem, te separem, para que as pessoas não entrem mais em contato com você. E você vai perder todos os seus amigos, você vai perder os seus relacionamentos. Às vezes as coisas vão acontecer discretamente, mas você vai notar que eles vão se afastando aos poucos até te isolar completamente. Então, isso não é um bom lugar para você. Você vai ser bem recebido quando chegar,
mas você só vai sair debaixo de uma grande luta, de uma grande dificuldade e com muito medo no seu coração. Então, evite entrar numa seita. Qualquer denominação religiosa que você queira visitar, consulte primeiro na internet. Se tiver identificação com seita, alguma identificação com seita, confira a nossa lista, veja as características para que você não entre numa furada, porque é fácil de entrar, mas é muito difícil de sair. E a sua vida e a sua família podem estar correndo um grande risco de serem desassociadas, literalmente. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.